Oi, tudo bom, não é isso, crianças? Eu acredito que vocês estejam bem nas suas casas, com seus familiares. Eu acredito que estão bem. Então, meus amores, hoje nós vamos continuar com os nossos estudos de História e Geografia. Só que antes eu quero fazer uma correção, gente. É assim, como são muitos vídeos, muitas aulas, aquela aula que na sexta-feira da semana passada você assistiu o vídeo aula, lá eu estou dizendo que é na segunda-feira, porque realmente aquela aula era da segunda-feira, dia 1º de junho. Mas, como na última semana de maio, a sexta-feira foi feriado, então aquela aula de sexta veio para o dia 1º de junho, e a aula do dia 1º foi para o dia 6, certo? E aí, dando continuidade agora, vocês entenderam? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre marco histórico, não é isso que nós vimos nas aulas passadas, certo? E que você já sabe que marco histórico, não é isso? É uma casa, é um prédio, é uma construção, é um objeto que marcou a história daquela cidade. Então, nós vimos na aula passada, não foi isso? O marco histórico da cidade de Belém, né? Hoje nós vamos ver o marco histórico da cidade de Goiânia, certo? Então, nós vimos aqui, ó. Eu trouxe um mapa, não é isso? Para que vocês estejam vendo o que o nosso país, o Brasil, que é dividido em 5 regiões, cada região tem seus estados, não é isso? E suas capitais. Então, nós vimos aqui na região norte, não é isso? Do Belém, o marco histórico da cidade de Belém, certo? Hoje nós vamos ver o marco histórico da cidade de Goiânia, ok? Que fica na região centro-oeste. Que pega essa aqui, ó, certo? Goiânia. Então, vamos agora pegar o livro de história, ok? Na página 64, aí diz Marcos da cidade de Goiânia, certo? Nós temos um museu, Pedro Ludovico Teixeira, que é essa imagem que você vê aqui embaixo, não é isso? Que tem o nome deste museu, do qual vamos saber o porquê que ele tem esse nome, o porquê que esse museu, não é isso? Tem este nome. Então, aqui nós temos o edifício desse museu, era a casa do médico Pedro Ludovico Teixeira, conhecido como fundador da cidade de Goiânia. Hoje o museu guarda documentos da história da cidade, objetos pessoais de seu fundador. Então, esse museu era uma antiga casa, não é isso? Deste médico que lá residia, certo? E que lá no museu, como você sabe, guarda objetos antigos, não é isso? Que marcou no passado, documentos, não é isso? E como ele foi o fundador, muito importante que ele realmente receba este museu com o nome deste médico, não é isso? Aqui em Teresina também nós temos um museu, nós temos o museu, um dos mais conhecidos, né, o Museu do Piauí, certo? Que é o chamado Odilon Nunes, que é um historiador. Nós temos também o Museu de Arte Sacra, certo? De Teresina, mantido pela prefeitura. Lógico, o Museu do Piauí é mantido pelo Estado, que nós também vamos estudar quando chegarmos no momento de falarmos dos marcos históricos, não é isso, da cidade de Teresina. Mas a cada momento, a cada aula de história que nós vamos falar de um marco histórico de uma cidade, nós vamos também falar de acordo com o assunto, um marco histórico da nossa cidade, não é isso? Para quando chegar o momento de nós trabalharmos, não é isso? De nós falarmos mais sobre o marco histórico da cidade de Teresina, já está bem familiarizado, certo? Então, voltando aqui novamente, nós temos agora a Torre do Relógio, não é isso? O relógio da Avenida Goiás é outro importante marco histórico da cidade de Goiânia. Então, foi inaugurada em 1942 e durante muito tempo
serviu como ponto de referência, não é isso? Para as pessoas que chegavam à cidade. Por ter muitas árvores, Goiânia é conhecida como capital verde do Brasil. Olha só, uma das mesmas características da nossa cidade, não é isso? Teresina também, ela é conhecida como cidade verde, por ter muitas árvores, né? Na Avenida Frei Serafim, ser arborizada. Então, a nossa cidade também tem essa mesma característica da cidade de Goiânia. Aqui fala no relógio de torre, não é isso? Que serve como referência quando as pessoas lá chegavam, observavam em destaque a torre, né? Porque torre, já diz, né? É alto, é grande. Mas aqui também, não é isso? Em Teresina nós temos o relógio de torre que fica na Praça Rio Branco, no centro de Teresina, certo? Temos também um relógio de torre que fica na Avenida Barão de Gurgueia, na zona sul de Teresina, no bairro Vermelha, bem na avenida mesmo central. Nós temos também um relógio de torre, do qual talvez não esteja funcionando. O relógio de torre que nós temos, né, isso na Praça Rio Branco, no centro da cidade de Teresina, teve um tempo parado, né, depois voltou a funcionar, talvez não esteja mais funcionando, mas nós temos também relógios de torre na nossa cidade. Então, gente, como vocês podem ver, nós falamos de dois importantes marcos históricos da cidade de Goiânia, não é isso? Cujo estado é Goiás. Que nós temos um museu, não é isso? Que é em homenagem, não é isso? A esse médico que morava nesta casa, né? O Pedro Ludovico, e que foi ele quem fundou a cidade. Por isso, este museu é de grande importância para a cidade. Como também o relógio de torre, que também é um ponto de referência, não é isso? Que é em destaque, é outro também marco histórico. E como vocês sabem, não é isso? Marco histórico é o que marca a história da cidade. Agora nós vamos para a próxima página, ok? Então, continuando as nossas aulas, não é isso? Agora na página 65 do seu livro, certo? Nós temos aí o teatro, né? Que é outro marco histórico da cidade de Goiânia, não é isso? Então, este marco histórico também nós temos aqui, só que o nosso é o Teatro 4 de Setembro, não é isso? Que é o mais falado, o mais antigo, né? Porque daí já veio o que? O Teatro João Paulo II, que é o que tem no bairro da zona sudeste de Teresina, no bairro do Grande Disseu, não é isso? Mas nosso foco mais, nós vamos referenciar mais o Teatro 4 de Setembro. Mas antes disso, vamos ver aqui as informações, não é isso? De quando foi inaugurado. Vamos lá ver e ler. Então diz, o Teatro Goiânia. O edifício foi inaugurado em 1942 com o nome de Cine Teatro Goiânia. Cine Teatro Goiânia. Está localizado em um dos primeiros prédios da cidade, um dos primeiros prédios. Hoje é um importante espaço de cultura que apresenta desde concertos de músicas clássicas até show de música popular. Belíssimo, né? O Teatro de Goiânia, na cidade de Goiás. Aí nós temos aqui, assinale com X a alternativa correta, não é isso? Então, assim, antes de nós darmos continuidade aqui, não é isso? Em relação aos questionamentos, né? De acordo com o estudado hoje, né? Sobre o marco histórico da cidade de Goiânia, nós temos, como foi falado, né? O Museu do Piauí, que nós temos também aqui na nossa cidade. Nós temos o Museu de Teresina, que é o de arte sacra, certo? Que o nome também, esse aqui, o Museu do Piauí, o nome é Odilon Nunes. Esse é um escritor também, é um historiador que mora na cidade de Teresina. Por isso deu-se o nome do Museu do Piauí de Odilon Nunes, é um historiador. Nós temos também o Museu de Teresina, não é? Que é arte sacra, com o nome de Dom Paulo Libório, certo? Dos relógios que foi falado também, nós temos um relógio que fica na Praça Rio Branco, né, no centro de Teresina. O relógio da avenida, não é isso? O relógio de torre da Avenida Barão de Gurgueia, não é isso?
E na nossa cidade também, o Teatro 4 de Setembro, certo? Que deu início, por isso que tem este nome, né? Teatro 4 de Setembro, porque o início das obras aconteceu-se no dia 4 de setembro de 1889, muito tempo depois. Só que ele só foi inaugurado no dia 21 de abril, mas aí nós vamos ver com mais para frente, não é isso? Quando a gente estiver mais próximo de chegar a estudar o marco histórico da nossa cidade. Mas cada vez que nós formos trabalhar o marco histórico de outras cidades, nós vamos também falar da nossa cidade, não é isso? Para quando chegar no momento certo, nós já temos um acervo, né, de conteúdo, né, de falar, para falar sobre a nossa cidade, do marco histórico da nossa cidade, não é isso? Então, como aqui nós temos o Teatro 4 de Setembro, lá em Goiânia também tem, não é isso? Ó? Que aqui, o nome desse teatro, como diz aqui, o teatro Cine Teatro Goiânia, muito bonito por sinal, não é, bem preservado, né? Apesar de ser um dos primeiros prédios, mas com o tempo, né, vai sendo o quê? Conservado. O que é conservado? É limpando, não é isso? É uma nova pintura, mas não mexa na estrutura. Até porque a estrutura de antigamente é bem melhor do que as de agora, as construções. Então vamos lá em relação às atividades, que diz: assinale com X as alternativas corretas, né? As alternativas corretas. Aí diz: o Museu Pedro Ludovico Teixeira guarda documentos da história da cidade de Goiânia e de seu fundador? Consequentemente, sim, não é isso? Então esse aqui é correto, né? Porque o museu é da cidade de lá, com certeza deve guardar informações da cidade de lá, sobre o Museu Ludovico Teixeira, certo? Qualquer edifício, olha só, qualquer edifício, lugar ou objeto pode ser considerado marco histórico, mesmo que não tenha importância histórica. Se não tem importância histórica, não vai guardar nenhum documento histórico. Então essa aqui não está de acordo com o que nós estamos estudando, não é isso? Um edifício, agora o terceiro, né? Terceira frase. Um edifício, lugar ou objeto que tenha importância, né, histórica para um determinado lugar é considerado um marco histórico? Isso sim. O que é marco histórico? É isso. É um objeto que tem importância, né, que tem uma história, que marcou o início. Não é qualquer objeto, certo? A terceira frase. Apenas edifícios podem ser considerados marco histórico de uma cidade? Não. Um objeto também pode ser, não é só edifício não, certo? E no último, meus amores, quando diz: a Torre do Relógio é um marco histórico de Goiânia que durante muito tempo serviu como referência para as pessoas se orientarem? Sim, muito bem. Então, destas questões, só 3 estão corretas, não é isso? Porque as outras não têm muito a ver com o que é marco histórico que nós estudamos não, certo? Então, gente, na aula de história de hoje, o que eu trago para vocês são essas informações dessas 2 páginas, certo? E falando sempre um pouco do marco histórico da nossa cidade, ok? Agora pega o seu livro de geografia para continuarmos com as nossas aulas, ok? Então, agora em geografia, certo? Antes nós vamos fazer a correção, não é isso? Das perguntas que ficaram, que eu pedi para que vocês transcrevessem para o caderno e respondessem, certo? Tanto de história como de geografia. A de história, que era para você desenhar, fazer a releitura do mercado ver o peso. Eu acredito que vocês tenham feito, não é isso? Que era só uma alternativa mesmo, era só uma questão. Na questão de história, que era para você fazer a releitura do mercado ver o peso, que eu pedi que vocês, com base na imagem oficial, vocês criassem mais, né? Relesse, tivesse mais criatividades, certo? Na mesma imagem. E na de geografia, tem esses questionamentos, certo? Da qual eu vou só reforçar, e aqui são as possíveis respostas, apesar de que são também vai muito a questão também do pessoal, né? De como você está vendo as imagens, não é isso? Então, na primeira, ele pede que você
o que você observa em cada fotografia, não é isso? Então, como foi falado e debatido, é as pessoas, os elementos humanizados, construções, gramado, biblioteca, chalés, o céu, as árvores e outros mais que você acredita que tenha feito, não é isso? Aí na segunda ele pergunta, né? Quem você acha que pode frequentar os locais retratados, né? Então, na biblioteca podem frequentar qualquer pessoa, certo? Que vá pesquisar, que vá em busca de conhecimentos, certo? De outros documentos. Agora, já a pousada, que é onde tem aqueles chalés, e aqui, ó, a pousada e o chalé, só os proprietários, certo? E os clientes e funcionários, certo? Na questão de quem vai se hospedar, ok? Funcionários. Então, voltando aqui novamente, agora a terceira. Diz aí, no lugar onde você vive, existe locais como esse? Sim, na nossa cidade tem, né? Eu botei a biblioteca Coer de Carvalho, que é a que eu falei, que fica lá na praça do Frei Pisa, chamado do Frei Pisa, não é isso? No centro de Teresina, por trás do Colégio das Irmãs, Colégio Sagrado Coração de Jesus, certo? Lá onde fica essa biblioteca, porque eu já fiz pesquisas lá, acredite. Ela também é um órgão público, certo? Ela é um órgão público do estadual, certo? Ó, é público estadual. E os hotéis, que são os privados. Os hotéis, nós temos aqui muitos hotéis particulares, né, que da qual para que você se hospede, você tem que pagar diária, né, que exige um valor altíssimo, né? Nós temos o Metropolitan também, bem centralizado na Avenida Frei Serafim, dentre outros mais, certo? E na quarta também ele pergunta se você acha importante a existência, né, destes locais como os retratados nas imagens, né? Com certeza, eu acredito que você botou sim, porque os espaços públicos sobre a biblioteca, por exemplo. Nele é possível consultar livros e outros materiais de pesquisa, certo? E os privados, como pousadas e supermercados, é possível contratar serviços, não é isso? E comprar produtos. Então isso aí vai gerar o quê? Gerar emprego, gerar riqueza, né? Gerar renda. Então é de suma importância que haja, não é isso, num bairro, numa cidade, lugares públicos e privados, certo? Então, como eu sei que você já deve ter respondido, certo? Se você ficou com dúvida em alguma questão, com certeza agora você, clareou as suas ideias e agora nós vamos iniciar o nosso novo conteúdo de geografia, certo? Próxima página. Então, agora na página seguinte, diz o que, os serviços públicos dos bairros. Como você sabe, né? Os bairros, eles necessitam de serviços públicos, não é isso? Não só de privado. Então, um depende do outro, certo? Por quê? Como eu acabei de lhes dizer, né, o serviço privado, né, locais privados, eles geram o quê? Né, a compra e a venda, gera riqueza, gera trabalho. Mas é importante também que existam locais públicos, não é isso? Como todo bairro, ele tem que ter um posto de saúde, tem que ter uma escola pública, não é isso? Tem que ter praças, parques, não é isso? Esses são locais públicos, porque todo bairro há uma necessidade de que tenha os serviços públicos e de boa qualidade, certo? Para isso é que existem os impostos, que nós já vimos na aula passada, não é isso? Que são dinheiros arrecadados, né? Que seus pais pagam e que voltam para o quê? Para o governo, para que ele construa novamente escolas, hospitais, praças, certo? Então aqui na página do livro, vou pegar aqui o meu, não é isso? Esse assunto é muito interessante, que diz: todos os bairros possuem espaços que são de responsabilidade dos governos, certo? Dos governantes, como eu acabei de lhe dizer. Que é as escolas, as praças, os parques, vamos lá. Ou seja, devem ser construídos e mantidos pelos governantes. Mantidos quando tem que fazer a manutenção, a construção, né? Ver o que tem que reformar, rever, certo? Continuando, e podem ser frequentados por todas as pessoas.
eles são chamados espaços públicos, certo? Esses locais da qual é mantido pelo governo, não é isso? Tanto na manutenção, como depois de construído, ele precisa de manutenção, de cuidados, não é isso? De reforma, certo? De ampliação. E precisa também de manutenção, que é isso que eu acabei de lhe falar. E que também é frequentado por todos daquele bairro, certo? Continuando. Aí diz, olha só os exemplos, além dos que eu já havia dado, ó, bibliotecas, certo? Hospitais, ó, que outros mais? Parques, ruas, as ruas têm que ser limpas, certo? Aí diz, estradas e avenidas, são exemplos de espaços públicos. Há espaços públicos que oferecem serviços essenciais à população, como a educação, a saúde e o lazer, não é isso? Que é esse que você pode encontrar em parques, não é isso? É praças culturais, onde há diversas apresentações. Então, esses espaços têm que, por finalidade, existir em todo o bairro, certo? Vamos continuar. Aí diz, os espaços públicos são mantidos pelos governantes por meio dos impostos pagos pela população, que pertencem, portanto, a todas as pessoas. Então, o que tem lá é nosso, certo? Porque foi pago pelos impostos, os dinheiros arrecadados. E diz bem que o que é impostos? Dinheiro pago por pessoas e empresas aos governantes para que eles possam garantir os serviços públicos em geral, certo? Então, para que ele construa as escolas, ok? Hospitais, certo? As ruas sejam limpas, as praças sejam arborizadas. Ele precisa de manutenção, né, do dinheiro, certo? E esse dinheiro ele é arrecadado através de quê? Da coleta de lixo, que ele passa ali, mas a gente paga uma tarifazinha, certo? Da iluminação pública, ok? Então, todas essas taxas, e o IPTU também, que é aquela taxa mínima que você paga, quem mora no seu cantinho, aquela casa que está construída lá no chão, aquele pedaço de chão que é construído a sua casa, o seu prédio, é pago uma taxazinha mínima. Nada de graça. Tudo é pago para se viver na cidade, não é isso? Então, voltando aqui, meus amores. Aí diz mais aqui, né? São pagos pelos impostos, né? Por eles a população pertence. Portanto, a todas as pessoas, por isso eles devem ser acessíveis a todos, inclusive a crianças e idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Isso significa que devem ser planejados, não é isso? Construídos de modo que todos possam utilizar. Tipo como, por exemplo, as rampas, não é isso? Então, as construções hoje que devem ser feitas, não é isso? O acesso, a entrada nas escolas públicas, privadas também, nos hospitais, tem que ter a rampa, não é isso? Que é para ajudar a pessoa que anda na cadeira, o chamado cadeirante, não é isso? Tem que ter aquele corrimão também para quem não consegue, né, enxergar, utilizar aquele corrimão para na entrada dos hospitais, não é isso, das escolas. Então tem que ser adaptado também. Como também agora, gente, nas praças, nós temos as academias também, que é um projeto aí do governo, não é isso? É um espaço público, não é isso? Da qual o idoso, a pessoa, ela pode estar praticando atividade física, não é isso? Sem ter que se distanciar para ir a uma academia. Então também é um projeto e é um serviço público também, viu, gente? Outras informações mais. Todas as pessoas são responsáveis, certo? Pela conservação do espaço público. Ó, um ponto interessantíssimo. Agora sim, porque o espaço é público, eu posso pegar, fazer, pinchar, depredar? Não. A questão da conservação não é só do governo, não é isso? Das autoridades. A questão da conservação também está relacionada a nós, usuários, não é isso? A nós, moradores, a nós que precisamos desse serviço. Então, nós temos que conservá-lo, certo? Então, meus amores, voltando aqui, nós temos o quê? Uma unidade básica de saúde no município de Vista Alegre do Prata, no estado do Rio Grande do Sul. O município deve ter postos, todo município deve ter posto de saúde, onde os moradores recebem atendimento médico gratuito, é um direito seu, certo? Então, nós temos aqui, ó, nessa parte aqui eu achei muito interessante, gente, a questão dos serviços públicos, não é isso? Dentre eles, que foram citados aí, que nós, moradores de todo bairro, tem que ter, viu, gente? Tem que ter um posto médico, não é isso? Tem que ter um atendimento médico, não é isso? É um direito nosso, né? De cada morador do bairro.
E tem que ser também, o serviço tem que atender um serviço de qualidade, tem que ter um acesso para crianças e idosos, né, cadeirantes, não só para as pessoas ditas normais, não é isso? Mas também se direcionar para esse lado, né? Temos que abranger todo o acervo, né, daquela comunidade, daquele bairro, não é isso? Então, meus amores, aí nós temos uma questão, né, que diz aqui, ó, nesta página, que diz assim, ó, ligue os serviços aos espaços públicos em que são oferecidos. Então, quando nós falamos sobre os serviços públicos nesta página, né, tem uma atividade que você vai ligar, não é isso? Nós temos aqui saúde, né, lazer e educação. E aqui nós temos creches, desculpe, meus amores, nós temos creches, hospitais, universidades e parques. Deste outro lado, nós temos escolas, não é isso? Praças e posto de saúde, centro de convenções. Então, crianças, creches, né? Está relacionada à saúde, o lazer ou a educação? A educação, não é isso? Hospitais, a saúde ou a lazer, educação? Saúde, não é isso? Universidade, quais desses? Educação, não é isso? Agora os parques, lazer, não é isso? Deste outro lado, meus amores, escolas, está relacionada a quais desses itens aqui, relacionada a serviços públicos? A educação, não é isso? Praças, lazer, não é isso? Posto de saúde e centro de convenções, educação, certo? Então, estes aqui são serviços públicos, certo, que um bairro deve oferecer. Dentre eles está relacionado ao quê? A creches, não é isso? Que é onde as crianças estudam depois de passar para o Fundamental 1, né? Vai para a creche, depois infantil, depois Fundamental 1, né? Educação. Os hospitais são os postinhos médicos, os hospitais que tem determinado bairro, está relacionado à saúde. As universidades também, nós temos a estadual, né, a educação, parques também de lazer, da qual nós temos que mantê-lo limpo, não é isso? Até porque eu acredito que em todos os parques hoje, nos ambientes de lazer, tem as coletas seletivas de lixo, da qual você deverá colocar o lixo naquele recipiente, não é isso? Para que não polua o ambiente. As escolas também, que está relacionada à educação, praças, que eu acabei de me dizer, tantos como parque, está relacionado ao lazer. Posto de saúde é o postinho, porque tem que ter, além do hospital, tem que ter o postinho também, certo? Centro de convenções também, que está ligado à educação, que é artes, não é isso? É cultura. Então, meus amores, essa atividade da questão número 1 desta página, certo? Agora vamos para a página seguinte. Então, meus amores, na página seguinte nós já temos uma segunda questão também, que está relacionada aos serviços públicos e privados, que pede que você marque as ilustrações que mostram os espaços públicos. Então, eu não desenhei, mas eu escrevi aqui a biblioteca, né? Porque tem aqui, além de outro nome, tem aqui, ó, biblioteca municipal. Se é municipal, estadual, é pública, certo? Escola também municipal, ela é pública. Pública municipal ou pública estadual. Posto de saúde também é público, certo? Salão de cabeleireiro não é, porque quando você entra para fazer um corte, uma escova, você tem que pagar. Né? Isso até porque o dono daquele salão precisa de comprar o material para que use nos cabelos, né? Precisa do dinheiro para pagar os funcionários. E quem tem que dar são os clientes, nós que vamos lá e nos embelezar. Então esse não é privado. No mercado também você não chega lá para pegar de graça, não é isso? Tem que pagar pelo que você vai adquirir, não é isso? Agora a rua também, ela é pública, viu, gente? A rua, ela é pública, é um espaço do qual qualquer pessoa pode andar, certo? Então, vamos continuar, meus amores? Então, ainda tem uma observação aí nesta página que diz: por que os espaços que você não assinalou não são espaços públicos? Então, como eu já lhe expliquei, você tem que pagar, não é isso? Para adquirir o que você vai comprar, bem como no salão e no mercado, não é isso? Porque através do que você vai pagar,
você vai o quê? Gerando o quê? A renda, não é isso? Da qual o dono do estabelecimento tem como reabastecer, não é isso? O local do que ele vende, né? O produto que ele faz, como também pagar o funcionário, certo? Ainda tem um texto ainda aqui que diz assim, vamos falar sobre direito ao lazer. Olha, é muito importante. A vida também não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente também tem que separar um pouquinho para o lazer, certo? O lazer faz parte da vida, do trabalho, ok? Então vamos lá. O lazer é um dos direitos fundamentais de todos os seres humanos, mas é todos mesmo, viu? Durante o lazer, as pessoas podem descansar, conviver com os amigos e familiares, praticar esporte, prática de jogos e de brincadeiras, apreciar as artes, a culturas e outros interesses pessoais. Assim, é fundamental que os governantes, olha só, ofereçam condições de a população desfrutar de momentos de lazer, disponibilizando espaços públicos com essa finalidade. Então, aqui nós temos na nossa cidade, né, nós temos alguns espaços públicos de lazer, do qual você já conhece, né, que é o Espaço Cidadania. Lá é um espaço público, não é isso? Que você pode se reunir com a sua família, passeios também da escola, como a nossa escola já fez, da qual lá é um momento de lazer, certo? Como também é Lagoas do Norte, não é isso? Parque da Cidadania, que eu já falei, e outros mais, certo? Aqui mais diz assim, que é a pergunta que diz aqui, ó. No lugar onde você mora ou próximo a ele, existe algum parque ou outro espaço público de lazer que você frequente? Então, esse espaço que eu acabei de citar, a maioria de vocês já foram, né? No Espaço Cidadania, que não fica tão distante da nossa escola, não é isso? Fica próximo à nossa escola na Avenida Frei Serafim, certo? E lá é um espaço muito bonito, né? Da qual momentos de lazer, né, de familiar, um momento de escola também, de interação, escola-família, não é isso? Como também outros que já teve, que o Parque Cuticabana, que hoje já está quase desativado, já é outra função agora, não é mais a função que era de antigamente, ficou tipo como uma área de atividades, não é isso? De danças, de ciclismo, né, de outras atividades de caminhada, como também Parque da Cidade, que tem na zona norte da cidade de Teresina. Então, o que? O governo é quem tem que fazer o que? Esses locais de lazer, certo? Que é para nós também termos lazer. Voltando aqui, meus amores. Aí ele diz assim, converse sobre o assunto, os colegas indicados. Aí diz o nome do espaço. Você pode estar fazendo essa questão aqui para eu conferir na próxima aula, né? De geografia, que é tipo que você vai escrever o nome desse espaço, as atividades que costumam ocorrer nele, certo? Aqui o estado de conservação do espaço, como é que tá, se tá bem conservado, a pintura, se não tem nenhum banco quebrado, né? Aí diz se há adaptação para pessoas com deficiências e idosos, né? A deficiência que eu digo idosos é se tem a rampa, não é? Para o cadeirante, se tem o corrimão para a pessoa idosa, porque já não tem tanta resistência para segurar. Então, essa aqui vai ficar como atividade para que vocês botem essas perguntas no caderno, certo? Com o cabeçalho, para responder, que eu vou retomar na próxima aula de geografia, mas ainda não concluímos. Vamos para a página seguinte. Agora, na página seguinte, nós temos as propriedades particulares dos bairros, não é isso? Como todo bairro tem propriedades públicas, também tem propriedades particulares, não é isso? Da qual nós precisamos também de que um bairro tenha, não é isso? Então, vamos fazer a leitura. Além dos espaços públicos, os bairros contam com diversos outros locais que podem ou não ser frequentados por todas as pessoas. Não é obrigado porque privado eu vou ter que frequentar. Pode ou não ser. Certo? Aí diz, esses locais pertencem a um ou mais donos que são responsáveis por eles, certo? São os chamados propriedades particulares, né? Que são supermercados, né? Essas farmácias, certo? Comércios, não é isso? Vamos voltar aqui. As moradias são um exemplo de propriedade particular, lembra? Sabe que a moradia também é propriedade particular? Vamos lá conhecer.
Estabelecimentos comerciais, desculpa, como lojas, supermercados, padarias, shopping centers, fábricas e locais de prestação de serviços, como consultórios médicos, não é isso? Oficinas mecânicas, salão de belezas, também são propriedades particulares, desculpa. Escolas também, tem escolas como a nossa, né? Uma escola particular, certo? Escolas, hospitais e bancos. Também tem hospitais que não é o público, tem hospital particular, como a Unimed, aqui também próximo da nossa escola, na Frei Serafim. É um hospital São Paulo também, o Hospital São Paulo, que fica perto da universidade, é um hospital particular. Aí diz mais, e bancos, por exemplo, né, podem ser propriedades particulares. Aí aqui tem as fotografias que você tá vendo na padaria, uma menina que tá comprando, né, uma pessoa, duas pessoas que estão comprando aí, não é isso? Nós temos também a fábrica de bateria de automóveis, não é isso? Que diz bem que é o local onde se realizam atividades de produtos e mercadorias. Aqui, ó, fábrica. Aí nós temos também aqui o salão de cabeleireiro, não é isso que eu acabei de lhe falar. Então, estes locais aqui, eles são o quê? Particulares, porque você paga para consumir, para usufruir do que tem lá. Porque o dono de lá também precisa pagar aquele aluguel daquele estabelecimento, precisa também pagar a manutenção do que há lá dentro, certo? E pagar também funcionários. Então, isso vai gerando o quê? Emprego, gerando riqueza, não é isso? Certo? Até aí? Vamos para outra página, meus amores, na página 61. Aí diz, ó, o primeiro, agora observa a fotografia abaixo, né? E vamos agora conversar. Nesta fotografia, você logo um aviso aqui, ó, proibido a entrada, propriedade particular. Olha só. Por que que é proibido? Proibido a entrada. Já está dizendo, propriedade particular. Então, não pode invadir. Não é isso? Neste cartaz, ele diz assim, ó, propriedade particular no município de Sorocaba, no estado de São Paulo, 2007. Então, de imediato você vê bem aí uma área, não é isso? Com matos, né, vegetais, algumas árvores e uma placa bem visível com o nome aviso, bem em destaque, certo? E que diz, proibida a entrada, propriedade particular. Tá avisando, ok? Então, bem aqui, gente, diz assim na letra A, o que a placa da fotografia informa? Aqui, ó, informa que é proibido entrada, propriedade particular, da qual você vai só transcrever o que está na placa para a questão de letra A, número 1. Aqui, o número 1 é a imagem, não é isso? Então, o que você vai escrever? Que a letra A, ele pergunta o que a placa da fotografia informa. Informa que é proibida a entrada, propriedade particular. Mas, nesta área, também tem outra observação. O que ele pergunta na B? O que foi feito para dificultar a entrada da pessoa? Foi construída uma cerca. Quer ver? Observe. Foi construído uma cerca. Essa cerca aqui também é para impedir a entrada de pessoas que às vezes queiram se apossar, tomar posse do que não é seu, não é isso? Então, foi construída uma cerca. Então, na segunda questão, nós temos aí duas imagens, não é isso? A imagem número 1 e a número 2. Vamos ver o que diz a legenda de cada uma. Na imagem número 1, diz que é um monumento na Praça Ramos de Azevedo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, isso aqui é um monumento, gente. Não é isso? Olha só como é que ele tá pichado, não é isso? Na 2, a moradia no município de quê? De Pancas, no estado do Espírito Santo. Olha só. O muro também tá pichado. É uma propriedade também, não é isso? Olha só. É um desrespeito ou não é? Porque assim, grafiteiro é uma coisa, é uma obra de arte. Agora, pichação é poluição. E não é certo isso, né? Então, vamos lá, meus amores. Aqui ele diz assim, qual das fotografias há uma propriedade particular e uma pública? Particular e uma pública, ele está perguntando. Porque nós temos a número 1, que é um monumento, e nós temos a número 2, que é uma moradia, né? Uma propriedade, não é isso?
Então, qual é a que é pública? Então, a letra A particular é a de imagem número 1, a de número 2, que a particular é a 2, não é isso? Porque é uma casa, aquela pessoa paga, mesmo que ela seja quitada, ele já comprou, mas todo de ano em ano, ou de mês em mês, ou de 6 em 6 meses, tem aquela taxinha que ele paga daquele imposto para morar ali. É mínima, mas tá pagando. E a pública, meus amores, é o monumento, né? Então é a imagem 1, certo? Então, voltando aqui, Magda diz assim, ó, troca de ideias. Em sua opinião, há desrespeito à propriedade particular e ao espaço público? Com certeza. Todos os dois estão sendo desrespeitados por pessoas que é chamada de vândalos, não é isso? Pessoas que não têm o que fazer, que picham as paredes, as propriedades particulares e públicas, não é isso? E não é correto, certo? Então, é um desrespeito, sim. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o assunto hoje de geografia, que é sobre propriedade particular e privada, o que é público, o que é particular, certo? Para você diferenciar, para ter uma noção do que é público, do que é particular, e que todo bairro, toda cidade existe essas propriedades, não é isso? Então, eu acredito que vocês tenham entendido e até a próxima, ok?